Gente, vamos lá. Uma dúvida muito frequente com advogado iniciante ou aquele que ainda vai começar a atuar na área criminal é quanto à alegação de uma nulidade, tá? Nós sabemos que temos diversas nulidades: ausência de apresentação de réu preso, cesseamento de defesa, inépcia da denúncia, violação ao artigo 202 do Código de Processo Penal, certo, que é contra a inquirição das testemunhas. Nós sabemos que nós temos diversos tipos de nulidade, às quais a defesa deve estar atenta, certo, totalmente atenta na hora do ato processual, certo? Mas é o que acontece. A gente viu ali uma nulidade acontecendo, o juiz cerceou a defesa ali no momento de requerer diligências, apresentação de provas, uma inépcia da denúncia, o juiz está se utilizando de perguntas ao final da inquirição que não tenha nada a ver com o fato, ou seja, não tem nada a ver a complementar o fato, para que se elucide de forma mais gloriosa aquele fato. E aí, o que acontece? Primeiro, se você percebe que está ocorrendo uma nulidade ali, certo? As alegações da nulidade. Se você percebe que está acontecendo uma nulidade, o que é que você faz? Você tem que alegar. E alegar quando? Alegar assim que acabar de ocorrer aquela nulidade. Por exemplo, o juiz acabou a inquirição da testemunha e o juiz vai fazer perguntas que não visam complementar os fatos. Ou seja, perguntas totalmente opostas ou que está tentando desconstituir uma tese defensiva que não foi feita, não foi vindo do MP, ou seja, não foi o MP ou o querelante que tentou desconstituir aquela tese defensiva. Então, acabou aquele ato, você como advogado, tá? Você tem que pedir a nulidade, apresentar essa nulidade, ou seja, você tem que interromper, tá? Ou esperar o final, que acabou a nulidade, você fala que ocorreu a nulidade, pede para se constar em ata, certo? E como a gente sabe que todas as audiências agora são gravadas, e que isso também seja gravado, tá? Por quê? Porque a gente sabe, tá? Tá previsto no Código de Processo Penal que um ato vindo a gerar nulidade, ele deve ser repetido. Ou seja, você percebeu a nulidade, vai constatar essa nulidade e tem que pedir para que o ato seja repetido, seja desconsiderado aquele ato e ele venha a gerar um novo ato, certo? Refazer aquele ato. E se não permitir, ou seja, se o juiz negar, quando o juiz nega, a gente pode entrar com um HC, certo? Mostrando aquela nulidade, pedindo um novo ato. Por quê? Porque os atos dependentes daquele que gerou a nulidade também vão ser nulos. Ou seja, por consequência, todos aqueles que vierem depois, que dependam daquele primeiro ato, vai ser considerado nulo. Então, se o juiz não permite que se repita aquele ato, você pode entrar com um HC ou até mesmo, a depender do caso, uma correção parcial. Ou, quem sabe, até os dois. Certo? Depender do tamanho do absurdo dessa nulidade, a depender até os dois, certo? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que estar atento às nulidades, certo? Saber essas nulidades, saber os deveres e direitos, fazer constar em ata e em gravação, certo? O seu pedido, o seu requerimento de nulidade e repetição do ato, tá? Você tem que, quando, se for o caso, você tem que demonstrar o fundamento legal e constitucional para que venha se repetir aquele ato, porque houve uma nulidade, tá? Você tem que demonstrar que a jurisprudência já entende que aquele ato ali, você tem jurisprudências que já aconteceram, atos parecidos, e que ela reconheceu como nulidade, se for até o caso de vir para um HC, ou até para uma correção parcial. Então, vocês têm que ficar atentos, certo? Você viu o cesseamento de defesa, não deixou apresentar provas, rol de testemunhas, uma inépcia da denúncia, coisas desse tipo, certo? Inquirição de testemunha fora do padrão que deve ser feito. Se você perceber qualquer desse tipo de nulidade, você tem que requerer no ato. Por quê? Porque se você deixar para alegar no memorial, na apelação, vai precluir e você vai perder o seu direito. Então, percebeu a nulidade, alega naquele momento ou assim que acabar aquele ato e pede a repetição da prova, certo? Pede a repetição do ato. Por quê? Porque todos os atos dependentes daquele que teve a nulidade também serão considerados nulos. Se não der certo, isso ser feito em audiência, entra com HC ou com a correção parcial, ou até mesmo, se for o caso, os dois, certo? Mas não deixem
sempre ter essas nulidades em mente, porque a defesa deve estar atenta. Infelizmente, a gente sabe que ocorrem muitos atropelamentos, certo? Quanto aos direitos do advogado e do seu próprio cliente, e o advogado tem que estar atento para requerer cada direito em cada momento oportuno.